Estamos de volta ao Arrivo Podcast e hoje no quadro Arrivo Trio, que é um quadro que a gente criou aqui para compartilhar um pouco das histórias que a gente recebe por e-mail, das histórias que as pessoas têm curiosidade em compartilhar, em ouvir as próprias histórias também contadas por outras pessoas. Então hoje a gente vai compartilhar uma história que a gente escolheu para essa semana, que o título dela é Imobiliária. Vou contar um pouco da história aqui, hoje estou sozinho. Vou contar um pouco da história da Valéria, que é essa mulher com seus 33, 34 anos, uma consultora imobiliária. Ela mora numa cidade grande, mas não capital, do estado do Paraná. Ela é casada com o Marcos. Marcos é mecânico, trabalha numa oficina mecânica que faz funilaria e pequenos reparos, né? Não é uma grande oficina. E Valéria e Marcos são casados aí há mais ou menos 8 anos. Não é um casal com grandes ambições, então Marcos, por exemplo, está nessa oficina desde que ele se formou no segundo grau completo. Valéria não entrou também na universidade. Valéria começou a trabalhar como secretária nessa imobiliária. Eles contam aí com uma vida simples, porém com as suas comodidades, né? Então eles viajam uma vez por ano, conseguem fazer suas coisas, porém a situação financeira é uma situação apertada, um orçamento sempre na linha, né? Bom, Valéria conta que eles se conheceram no período de escola, no ensino médio. Eles tiveram uma relação curta no período escolar e, na verdade, depois por um período eles se separaram e se reencontraram depois da grande expansão do Facebook, né? E não se encontraram em nenhuma rede de tipo relacionamento como Tinder ou qualquer outra, mas eles começaram a se falar ali pelo Facebook, começaram ali uma relação já na vida adulta, porém eles já se conheciam do período escolar. Moravam nessa casa, que era uma casa alugada, e a Valéria, ela tá naquele período da vida que para mulher, às vezes nem para mulher ela mesma, mas acaba passando por diversos questionamentos se a questão da maternidade, né? Então, outras mulheres perguntam, sempre falam, o seu tempo vai chegar como se fosse uma vontade dela, e não era algo que eles tinham planejado, era algo que ainda estava meio em dúvida na cabeça dela. E todo mundo perguntava, né, para ela justamente isso. Ela escreve que as perguntas chegavam de várias formas e mesmo não sendo algo planejado por ela, ela mesma se via com dúvida se ela queria ou não ser mãe. Essa questão da Valéria também tinha uma certa insegurança em relação ao pai dessa criança, né? Ela sempre olhou para o Marcos com uma sensação de que ela estava cômoda, mas não era o pai que ela gostaria para ter um filho, vamos dizer assim, né? Ou uma filha. Então ela nem sabia se ela realmente gostaria ou não de dar o próximo passo, mas ela sentia uma certa pressão pela questão da idade. Como eu falei, a Valéria trabalhava nessa imobiliária, eram 6 consultoras de vendas. A Valéria trabalhava na parte de aluguéis, então ela atendia os clientes que vinham procurar aluguéis e trabalhavam sempre aqueles contratos que eram contratos menores da corretora de imóveis. Bárbara, que é uma amiga de Valéria, já trabalhava na parte de vendas, mais tempo de casa. E na cabeça da Valéria era um passo que ela gostaria de dar, porque afinal de contas ela gostaria de ter um salário maior. Só que ela também se conformava de que era uma imobiliária pequena, numa cidade pequena, então não tinha grandes chances daquele negócio expandir. O responsável da imobiliária se chamava Bento. Bento era o chefe dessa equipe de 6 funcionárias, onde ele era o corretor de imóvel cadastrado no Cresce, e ele tinha mais ou menos seus 50 anos, tinha uma relação boa com os funcionários, tinha visivelmente algumas preferidas dele e outras nem tanto. A Valéria estava naquele grupo que não era das preferidas. A Valéria sempre foi muito certa e ela conta que a sensação que ela tinha justamente é que ela só ficaria naquele cargo ali, ela não subiria de cargo. Uma vez por ano a imobiliária fazia essa confraternização de final de ano, justamente para dar um recesso, e Valéria conta que nesse período eles tiveram um happy hour, não foi uma confraternização grande, mas foi um happy hour que depois ia seguir por uma janta numa pizzaria. Então, numa pausa aí entre um drink e outro, Valéria saiu para fumar um cigarro fora do estabelecimento e que, na verdade, esse hábito não era um hábito cotidiano dela no trabalho, mas quando ela saía, bebia álcool, ela associava uma coisa com a outra e ela acabava sempre fazendo umas pausas pro cigarro. Nessa pausa, o Bento, que era o seu chefe, saiu junto com ela e eles tiveram um bate-papo ali, uma conversa meio que de elevador,
onde ela começou a entender que os olhares dele durante essa conversa, ela não sabia dizer se era o álcool chegando. Também tem isso, né? Às vezes o álcool te dá uma impressão de uma situação, te tira um pouco do quebra aquele gelo, né? Valéria não é uma pessoa habituada a beber, então automaticamente quando ela se via nessa situação onde ela estava um pouquinho mais brilhosa, ela começou a olhar para o Bento enquanto falava com o chefe e começou a perceber um certo charme no chefe. No final das contas, ela escreve assim que ela mesma se assustou e pensou, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui, né? Rindo com o meu chefe, fumando com ele, uma pessoa que era totalmente fria, totalmente reservada, e no final do ano a gente tá aqui conversando e, de um certo modo, Valéria interpretava algumas olhadas, algumas perguntas mais íntimas dele como se fosse uma questão de um flerte, né? Então, não é, ele não estava dando em cima, mas estava aquela conversa um pouquinho mais íntima, vamos dizer assim. A imobiliária faz essa pausa de 10 dias entre Natal e Réveillon. Voltando em janeiro, Valéria fez uma pausa de um dia normal de trabalho para fumar um cigarro fora da imobiliária e foi ali que o Bento aproveitou e também saiu. Aqui vale dizer que Valéria é uma mulher que sempre respeitou muito seu marido, seu casamento, e o Bento nunca teve nenhuma aproximação não profissional com ela na imobiliária, então não era algo que vinha já de antigamente. Então foi alguma coisa que surgiu ali meio que natural naqueles depois do happy hour começou essa coisa da pausa para fumar. E os dois tiveram duas, três pausas ali em janeiro, que conversa vai, conversa vem, como foi suas férias, como foi ali, né, o Natal, enfim, como é que tá o teu marido e tal. Só que num desses dias, eles acabaram dando um beijo de despedida e esse beijo se alongou. Então Valéria conta que era errado, ela sabia que estava errado, mas no final das contas, aquela sensação de que eu não posso, né, me envolver com meu chefe, porque sou uma mulher casada, ele também era casado, enfim. Mas teve aquele frisante nessa situação. Começou um período já, passando esse mês de janeiro, depois desse primeiro beijo, começou o período pré-carnaval e no pré-carnaval geralmente tem a troca de quem vai pegar novos contratos, começa as pessoas a voltar às aulas, voltar aos cursos. É um período de movimentação boa na parte, tanto no setor de vendas quanto no setor de aluguéis. Por coincidência, Valéria passa a trabalhar numa parte que ela sempre queria trabalhar, que era a parte de venda. E a Bárbara, que era sua amiga, né, na empresa, sua colega mais próxima, volta a trabalhar onde começou a trabalhar, que era na parte de aluguéis. Os encontros com Bento, na verdade, começaram a se tornar mais rotineiros. Não era uma coincidência que Valéria estava na parte de vendas, porque provavelmente ela tinha começado a ter uma aproximação extraconjugal com o chefe. Mas ao mesmo tempo ela também começou a ver nele uma coisa de ambição, né? Ambição nela como mulher, ambição nela como trabalho, porque essa troca de setor também fez ela perceber que ela tinha sim capacidade de atender contratos maiores, abordar clientes com outras exigências, enfim, sair da mesmice dos aluguéis. A maternidade também começou a sentir uma sensação de que não era uma obrigatoriedade mais dela pensar se ela não se sentia naturalmente pronta para ser mãe. E, de novo, na sensação de que ela e o Marcos, como marido, também não era a pessoa ideal que ela imaginava ali como o pai dessa criança. A questão que a Valéria conta é justamente ela falar como se ela não quisesse ter o filho com uma pessoa que parecia que tá parada no tempo, sabe? Então essa era uma insegurança que fazia a Valéria não se sentir segura como mãe, não se sentir segura como mulher pronta a criar uma família, porque automaticamente ela entendia que mesmo morando juntos, eles não eram casados. E tendo um filho, aquela concretização do matrimônio seria algo mais sério e automaticamente mais difícil se ela precisasse mudar de vida, mudar de país, mudar de cidade, enfim, ter uma situação diferente da que ela vivia. Com a consequência de que ela estava no setor de vendas, automaticamente a exigência estética dela, né, de se arrumar, porque ela teria que fazer mais visitas, ela teria que apresentar a imagem dela para clientes com contratos muito mais valiosos que só aluguéis. Então ela começou também a adquirir uma certa vaidade, não que ela não tivesse antes, mas que começa a criar exigências de um guarda-roupa novo, de um penteado diferente, de mais vezes no salão para ter o cabelo cortado mais vezes, enfim, ter todo aquele cuidado, entre aspas, adicional. O que, na verdade, na minha opinião aqui,
move muito com a nossa autoestima, né? Essa questão da estética, óbvio, na questão do trabalho. Quando você tem um cargo que você acaba gastando mais também para sua imagem visual, automaticamente você precisa receber mais por isso, porque é impossível você manter um certo padrão de guarda-roupa, de cabeleireiro, de maquiagem, se o teu salário não é correspondente àquele investimento que você está fazendo. Num desses dias, né, durante o horário de trabalho, Valéria tinha o hábito de sempre almoçar com a Bárbara, que era sua amiga, que antes trabalhava na venda e agora estava trabalhando na parte de aluguéis. Bárbara, desses almoços, tinha confessado para ela que ela tinha tido um caso com o Bento no passado. E que era uma coisa que a Valéria já até desconfiava. Mas tinha ficado mais visível justamente porque quando ela começa a ter um caso com o Bento, ela passa a trabalhar na vendas e Bárbara passa a trabalhar no aluguel. Então ela pensa, bom, é, é um pensamento machista eu achar que eu tô sendo promovida só porque eu tive um flerte, um caso ali com o chefe, mas era uma dúvida que ficava na cabeça dela, né? Nesse almoço, a Bárbara questiona se o fato dela ir para vendas tinha algum vínculo com esse possível afé entre ela e o Marcos. E Valéria disse, Jefferson, naquela hora meu coração disparou, porque parecia que alguém tinha descoberto o meu segredo, né? Que era o meu segredo de estar tendo uma relação extraconjugal com o meu chefe. Mas ela negou. Negou tudo pra Bárbara, falou que você tá louca, que isso não jamais ia acontecer, que eu amo meu marido, enfim, nada que não passasse da sua imaginação. Durante os dias que se passaram, Valéria foi atrás do Bento, e justamente para perguntar a questão, que é essa questão que tinha ficado na cabeça dela. Se ela tinha sido promovida por uma questão do affair dela com ele, ou se foi uma questão de capacidade, né? Se ele via nela assim uma profissional, ou se ele via nela uma amante que ele deveria dar a chance de ter uma vida melhor, vamos dizer assim. Esse assunto com o Bento foi muito desconfortável, ele automaticamente se fechou, disse que jamais ele iria ver um futuro entre os dois. Na verdade, a parte de vendas é uma coisa que vai sozinha, basta você ser bonita. E isso fez ela se sentir muito é, desvalorizada, desrespeitada como mulher, como profissional, enfim, porque afinal de contas a conversa foi levada nesse sentido, né? Porque ele não passava de um caso de trabalho que não poderia sair dali. E naquele instante a Valéria percebeu que ela só é um pedaço de uma peça desse xadrez, que era a vida dele, né? Então passaram-se os dias, né, nessa rotina de trabalho e não teve nenhum convite de happy hour, não teve nenhum convite de fazer uma hora extra, não teve nenhum convite, nenhuma manifestação por parte do chefe dela, do Bento. E automaticamente essa situação levou uma caída emocional na Valéria e ela percebeu que o ciclo dela menstrual já não estava regular. Isso causou um certo estresse nela e ela ficou muito abalada. Como ela estava abalada, ela foi justamente procurar fazer o teste, que é o que a gente precisa fazer. A gente não, né? Porque eu não tenho. E a dúvida era justamente aquela, se a criança era do Marcos, do seu marido, ou se a criança era do Bento, seu chefe, que na verdade era o seu ex-caso, porque as coisas não estavam mais acontecendo. Ela não queria mais saber nessa questão, porque ela queria, com medo de assumir uma criança, né, do futuro chefe, obviamente ela tinha a sensação de que ela deveria esconder a real situação daquela gravidez. Mais uma semana se passou e Valéria chegou na empresa e contou, obviamente por uma questão jurídica, que ela estava precisando de alguns dias porque ela descobriu que estava grávida e ela iria precisar se afastar 2 dias para organizar a vida dela junto com o marido, para contar a situação, enfim, e para ver o que ela iria fazer da vida dela, né? Nesse mesmo dia, automaticamente, por uma estratégia do RH, o Bento, que foi seu chefe, falou: Olha, Valéria, nesse caso, eu acho que a gente, para você poder se dedicar melhor e ter uma gravidez mais saudável, para você evitar de ficar fazendo visitas exaustivas fora do escritório, a gente vai colocar você de volta para o aluguel, que é um setor que você domina, sempre trabalhou, tem bons resultados, e você acaba tendo um dia, né, uma jornada de trabalho menos cansativa. Valéria automaticamente já sabia que aquilo era um rebaixamento, mas fez com que a amiga Bárbara ficasse muito entusiasta com essa mudança e voltando para trabalhar nas vendas. Chegando em casa, a Valéria contou para o Marcos essa situação de que ela estava voltando para o setor de aluguéis, um pouco frustrada porque o rendimento dela em casa e a contribuição dela iria diminuir. Valéria sempre teve uma renda maior que a do Marcos nesse caso.
E Marcos pulou de alegria, ficou extremamente feliz, extremamente contente com a gravidez. Chorou, disse que era uma frustração dele, que ele não queria pressionar ela, mas ele sonhava em ser pai, que ele estava muito feliz, que a vida dele seria completa agora com uma família e que tudo ia se melhorar. E isso fez com que Valéria também se emocionasse no discurso, mas ao mesmo tempo a sensação de que e se o filho não fosse do Marcos, né? Será que em algum momento essa gravidez passaria por uma desconfiança e geraria uma sensação de tipo, eu preciso fazer um teste de DNA para provar que o filho era do Marcos? Eu não sei, gente. Eu nessa situação aqui, eu acho que a verdade seria a melhor estrada a seguir. Eu acho que antes de contar para o Marcos, ela deveria sim fazer um teste de DNA, porque afinal de contas, essa criança, né, depois vira um adulto e acho que a dúvida não deveria seguir por muito tempo. Essa é uma opinião pessoal minha. Naquele momento onde ela vê a reação do Marcos, onde ela vê ali que o fato de que ela estava grávida também era uma sensação de que, tipo, ela tivesse completado uma dúvida que ela tinha. E ao verbalizar tudo isso para ele e ao ver a reação, ela se emocionou. Ela não conseguiu reagir de forma explosiva de felicidade, mas ela ficou emocionada e ficou se sentindo acolhida naquela casa que ela escolheu como marido, que ela escolheu como família, e dali ela teve certeza de que ela não ia ser tratada só como um objeto, que era como ela foi sentida, como ela se sentiu tratada na imobiliária. Ela, na verdade, só queria esquecer o que aconteceu no escritório. Ela queria continuar com a vida dela do jeito que estava, afinal de contas, mesmo tendo um salário reduzido de novo, né, com as comissões menores, ela, em casa, ela tinha aquela pessoa que mesmo com as limitações profissionais, limitações de ambição, tinha muita dignidade, tinha muito respeito por ela. Acho que foi isso que, que motivou ela a se sentir acolhida. Passaram-se semanas, ela começou a perceber que a amiga Bárbara se afastou dela no trabalho. Valéria conta essa história já depois de 3 anos que esse episódio aconteceu. Né? Hoje a Valéria está com 36 anos, ela continua na mesma imobiliária, Bárbara continua no setor de vendas, Bento continua como dono da imobiliária, Marcos, seu esposo, fez um curso no Sebrae para administração de pequenas e médias empresas e está concorrendo aí a trabalhar como gerente da oficina onde ele trabalha. Então são pequenos passos, né, que eu acho que motivados ali pela emoção de criar uma família. Marcos também começou a perceber que o futuro dele seria melhor se ele se empenhasse mais no seu trabalho. Eu acho que isso foi uma situação muito, muito positiva para os dois. É, Valéria não tem mais dúvidas se ela quer trabalhar com as vendas, ela continua feliz no setor de aluguéis e sim, ela fez o teste de DNA e confirmado o filho era do Marcos mesmo, do seu esposo. Acho que essa é uma situação. Essa foi a história da Valéria, né? Uma história que envolve amor e envolve também em casos extraconjugais, escolhas, né? Que acho que as pessoas têm e foi muito interessante receber essa história porque me fez pensar justamente primeiro na questão de promover uma pessoa porque tá tendo um caso com ela e não de verdade se ela era ou não feita para aquela vaga, né? Apesar de que ela tenha desenvolvido bons resultados na parte de vendas. Mas ali nasce uma família, né? Uma família que de perto as famílias são todas assim, né? Todas as famílias têm uma história particular, tem um desenrolar ali das histórias, é, cada uma do seu jeito. E essa foi a história da Valéria, a história do Marcos, um pouco da história da Bárbara e do Bento. E eu acho que espero que vocês tenham gostado do episódio do Arriva Trio de hoje. Se você ficou curioso, se você tem alguma história que você quer contar, quer compartilhar conosco, você pode mandar no tchau@arrivo.com.it. Eu vou escrever o e-mail aqui na legenda do episódio e a gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.